voltei novamente para abraçar agora a tua causa. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Fortalece a casa. Vamos fazer amigo? Vamos aí ao direito à informação. Diariamente e periodicamente estamos aqui, trazendo o que há de melhor acerca dos seus direitos. Exatamente o que você ouviu. Manda bala, se inscreva no canal. Exatamente, levanta da poltrona, folgado. Mete o dedo, se inscrevendo. Você que está chegando, estamos aí diretamente, diariamente, publicando vídeos acerca dos seus direitos, direito à informação. Obrigado pela sua assiduidade, obrigado pela sua complementariedade. Se você tiver alguma dúvida relacionada aí, mete o dedo logo abaixo, o seu comentário aí, compartilha. Vamos aí somar exatamente direito à cidadania. Vamos comentar artigo por artigo da Constituição Federal. No artigo 5º, no inciso 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sobre pena de responsabilidade, ressalvados aquela cujo sigilo seja imprescindíveis o que? A segurança da sociedade e do Estado. É direito, cara. Direito que é do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, já documentos em procedimentos investigatórios realizados por órgão com competência de polícia judiciária. Digam respeito ao exercício de direito de defesa, a súmula vinculante 14. Entre mentes, senhores, o direito à informação de atos estatais, neles embutida a folha de pagamento de órgãos e entidades públicas, caso em que situação específica dos servidores públicos é regida pelo parágrafo 1º, o artigo 1º, parte do inciso 33 do artigo 5º, sua remuneração brutas, cargos e funções por eles titularizadas, órgão de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de interesse coletivo ou geral, expondo-se, portanto, à divulgação oficial sem que a intimidade deles, vida privada, segurança pessoal e familiar se encaixe nas exceções de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional. Entretanto, senhor, diante de todas essas discussões, a Lei 6.683 de 79, chamada Lei de Anistia, do artigo 5º, do capítulo inciso 3º e 33 da Constituição do Brasil, as circunstâncias históricas no acesso a documentos históricos como forma de exercício do direito fundamental à verdade. Impõe-se o desembaraço dos mecanismos que ainda dificultam o conhecimento do quanto ocorreu no Brasil durante as décadas sombrias da ditadura. Entre mentes, o inciso 34, são todos o que assegurados, independente de pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Muito bonito esse inciso. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, no parágrafo 1º, se alguém cobrar aí, é inconstitucional, tá? No parágrafo 1º do artigo 636 da CLT, não recepção pela Constituição, a incompatibilidade da exigência de depósito prévio do valor correspondente à multa como condição de admissibilidade de recurso administrativo interposto junto à autoridade trabalhista. No parágrafo 1º do artigo 636 da CLT, com a Constituição de 88, a inobservância das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa do princípio da isonomia. As garantias constitucionais de direito de petição
e da inafastabilidade de apreciação do Poder Judiciário quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam para o seu exercício observância de que preceitua o direito processual no artigo 5º, inciso 34 a 35 da Constituição. O jus postulante ou is postulante, que são causas postulatórias pelo próprio empregador ou empregado, que poderão atuar nas causas até 20 salários mínimos, sem a presença do advogado. Hoje, com a nova reforma trabalhista, existe uma dificuldade muito grande relacionada a isso. Do empregado ou empregador postular sem a presença do advogado por causa do peticionamento eletrônico. É o processo judicial eletrônico. Mas a lei ainda está em prol do trabalhador relacionado a isso. Só que existe uma dificuldade hoje muito grande relacionada à questão, por exemplo, do processo judicial eletrônico, que somente o advogado com a sua senha, com o seu e-mail, o seu loginho, que poderá aí, o seu PIN, acionar aí o processo judicial eletrônico. No tocante ao cabimento da reclamação no processo trabalhista, observe de que há muito o Supremo assentou a necessidade de esse instrumento estar previsto em lei no sentido formal e material, não cabendo criá-lo por meio de regimento interno. Realmente não se pode cogitar disciplina de regimento interno porque a reclamação ganha contorno de verdadeiros recursos, mostrando-se inserida, portanto, conforme ressalvas. O direito à certidão traduz o que prerrogativa jurídica de extração constitucional destinada ao que a viabilizar em favor do indivíduo, ou de determinada coletividade, como do segurado do sistema de previdência social, a defesa individual ou coletiva dos direitos, ou o esclarecimento de situações. A injusta recusa estatal em fornecer certidões, não obstante presentes os pressupostos legitimadores dessa pretensão, autorizará a utilização de instrumentos processuais adequados como um mandado de segurança ou a própria ação civil pública. O Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa em juízo dos direitos e interesses individuais homogêneos, quando impregnados de relevante natureza social, como sucede com o direito de petição e o direito de obtenção de certidão em repartições públicas. O direito constitucional de petição e o princípio da legalidade não implicam a necessidade de esgotamento da via administrativa para a discussão judicial da validade de crédito inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública. É constitucional o artigo 38, o parágrafo único da Lei 6.830, Lei de Execução Fiscal, que dispõe que a propositura pelo contribuinte da ação prevista nesse artigo, ações destinadas à discussão judicial da validade de crédito inscrito em dívida ativa, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso caso interposto. O direito de petição fundado no artigo 30, artigo 5º, inciso 34 da Constituição, não pode ser invocado genericamente para exonerar qualquer dos sujeitos processuais do dever de observar as exigências que condicionam o exercício do direito de ação, pois tratando-se de controvérsia judicial, cumpre respeitar os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual comum. A mera invocação do direito de petição por si só não basta para assegurar à parte interessada o acolhimento. Entremente, senhores, a linha B, a obtenção, por exemplo, de certidão e utilização de instrumentos processuais adequados, o mandado de segurança ou ação civil, o Ministério Público tem legitimidade ativa para estar em defesa em juízo. Os direitos inerentes, individuais, homogêneos, quando impregnados de relevante natureza social, como sucede com o direito de petição e o direito de obtenção de certidões em repartições públicas. Petição e direito de certidões. Entretanto, o TCU, o Tribunal de Contas da União,
o direito de acesso a documentos de processo administrativo, conforme aí o artigo 5º, inciso 33 e 34 e 72 e artigo 37, processo de representação instaurado para apurar eventuais desvios dos recursos arrecadadores com o exploratório provisório de Complexo Pousada Esmeralda, situado no arquipélago de Fernando de Noronha, no Pernambuco. Fernando de Noronha. Direito de imprensa impetrante, permissionária de uso, ter vista de autos de representação mencionada aí, a fim de obter aí elementos que sirvam para sua defesa em processos judiciais, nos quais figuram como parte. Na incidência, no caso de qualquer limitação às garantias constitucionais, há uma ressalva conveniente de determinar que a vista pretendida se restringe ao local da repartição, quando permitida a retirada dos autos, seja fixado prazo para tanto. Em inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. É inconstitucional a exigência do depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretende discutir a exigibilidade, seja, senhores, corrigindo, de crédito tributário. Súmula vinculante 28. Viola, por exemplo, a garantia constitucional de acesso à jurisdição à taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Súmula 667. A instituição de condições para regular o exercício de direito de ação é compatível. Entremente, senhores, a conduta, por exemplo, do INSS configura um não acolhimento ao menos tácito da pretensão, tendo em vista que a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no STF, deve se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos que estabeleceram uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos os seguintes expostos, quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento. Existem várias formalidades processuais de petições e certidões e que vão ensejar aí até diante de uma negativa ou diante de uma incerteza de um futuro incerto para aqueles que vão almejar uma aposentadoria, que muitas vezes tem que entrar por vias judiciais para ter o seu merecimento da sua aposentadoria. Senhores, a Carta Magna, o qual não exige a competência da autoridade judiciária responsável pelo relaxamento de prisão, seja certo que a complexidade de critérios de divisão de competência jurisdicional não pode aí obstaculizar o acesso à justiça. Quando do advento da Lei Complementar 118/2005, consolidada a orientação da primeira sessão do STJ no sentido de que a compensação de indébitos era de 10 anos contados do seu fato gerador. Tendo em conta a aplicação aí combinada de outros artigos, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para repetição ou compensação de indébito tributário é estipulado por lei nova, fulminando de imediato pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo, estão aplicáveis, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição. Implica ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia de acesso à justiça. Entremente, senhores, existem várias discussões que poderíamos discorrer aqui ao ponto de virarmos aí o dia, de virarmos a noite, muitas vezes discorrendo artigo por artigo. Seria inviabilizado aí
eu diria aos nobres senhores, é recorrente às nossas discussões no dia a dia, que sempre vão surgir novas versões, vão surgir novas implementações jurídicas, que vão nos trazer aí um esclarecimento mais avantajado para o cidadão. Execuções, por exemplo, extrajudicial, a recepção pela Constituição. Esta corte, em vários precedentes, assim, o título exemplificativo tem se orientado no sentido de que é compatível com a Constituição, a nossa mãe constitucional. Por exemplo, a Constituição não se chocando, inclusive, com dispostos nos incisos 35, por exemplo, do artigo 5º, razão pela qual foi recebida dessa orientação, não divergiu o acordo recorrido. O acordo recorrido, em última análise, decidiu que a avaliação do candidato em exame psicotécnico, com base em critérios subjetivos, sem um grau mínimo de objetividade ou em critérios não revelados, é ilegítimo por não presumir o acesso ao Poder Judiciário para a verificação de eventual lesão de direito individual pelo uso desses critérios. Ora, essa Corte, em casos análogos, tem entendido que o exame psicotécnico ofende o disposto no artigo 5º, 35 e do inciso 1 e 2 da Constituição desta orientação. Não divergiu o acordo recorrido. Entretanto, concerne aos servidores que não ingressaram em juízo, reconhecendo-lhe os direitos à percepção, por exemplo, de reajuste de 28,86%, diante do decidido pelo STF. A norma, entretanto, não impede que os servidores nessa situação, em não aceitando, por exemplo, receber reajuste, na forma aí definida, possa percorrer por via judicial o diploma impugnado, não obsta assim o acesso ao judiciário. Entretanto, senhores, a competência excepcional conferida pelo artigo 102, inciso 1 da Constituição, esta Corte não abrange hipóteses como a presente de paralisação total dos órgãos de primeiro e de segundo grau do Poder Judiciário de um Estado-membro. Diante, porém, do obstáculo dessa natureza, o exercício do direito fundamental, o acesso ao Poder Judiciário previsto no artigo 5º, inciso 35, determina-se o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que organize um plantão de juízes para adoção de medidas judiciais de urgência que forem requeridas, ou então, não fazendo, chame assim adoções dessas medidas que não podem aguardar que cesse a paralisação do Poder Judiciário do referido Estado-membro. Entremente, senhores, diante do inciso 36, a lei não prejudicará o quê? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A homologação de transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 não faz coisa julgada material descumpridas suas cláusulas. Retorna-se à situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Súmula 35. O disposto no artigo 127, na LEP, Lei de Execução Penal 7.210, foi recebido pela ordem constitucional vigente e não lhe aplica o limite temporal previsto no capítulo 58. Entretanto, a súmula aí vinculante vai nos afirmar: são inconstitucionais que afastam para efeito do anuênio de licença-prêmio, conforme a Lei 8.162 de 91, a contagem do tempo de serviço regido pela CLT, servidores que passam a submeter-se ao regime jurídico único. 678, a súmula. A garantia de irretroatividade da lei prevista no artigo 5º
inciso 36 da Constituição, não é invocável pela entidade estatal que tenha editado, súmula 654, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas, súmula 524. Não cabe ação rescisória por ofensa literal, disposição de lei, quando a decisão reincidenda se tiver baseada em texto legal, de interpretação controvertida nos tribunais, súmula 343. Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores, súmula 239. A força vinculativa da sentença sobre relações jurídicas de tratado continuado sua eficácia permanente enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo procedimento sentencial. A superveniência, alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independente de ação rescisória, ou salvo em estritas hipóteses prevista em lei de ação revisional. Senhores, de antemão, a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de espécie ação autônoma, impugnada a ação rescisória que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois com exaurimento do referido lapso temporal, estar-se adiante de uma coisa soberanamente julgada insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundado em legislação, que no momento posterior tenha sido declarado inconstitucional pelo STF, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito da fiscalização incidental de constitucionalidade. Entretanto, senhor, o postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado democrático de direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social, jurídico, projetando sobre as relações jurídicas, mesmo os direitos públicos, em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre o comportamento de qualquer dos poderes ou órgãos do Estado, para que preserve desse modo, sem prejuízo ou surpresa, para administrar situações já consolidadas no passado. A essencialidade do postulado da segurança jurídica é a necessidade de respeitar situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparados pela boa-fé do cidadão, representando aí fatores em que o Poder Judiciário não pode ficar alheio, não pode esquecer disso. Entretanto, senhor, é inviável o sobrestamento da ação rescisória com a finalidade de aguardar a eventual modificação da jurisprudência no âmbito do STF, sob pena de maltrato à segurança jurídica e a burla ao processo decadencial do ajuizamento da ação. O direito, por exemplo, inerentes à ação direta de inconstitucionalidade da Lei 9.478 de 97, sobre os royalties, a participação especial do Estado e dos municípios, a alegação de desobediência ao artigo 20, parágrafo 1º, da Constituição sobre a impugnação, retroação de efeitos da nova legislação em inobservância aos atos jurídicos perfeitos e aos princípios de segurança jurídica. A plausibilidade jurídica demonstrada é excepcional que a urgência configurada a impor deferimento cautelar, o ad reverendo do plenário. Entremente, senhores, a solução jurídica sobre a aposentadoria do Tribunal de Contas da União, a negativa de registro da aposentadoria, segurança jurídica como princípio do Estado de Direito, a situação consolidada prevalecendo a boa-fé e a confiança, a aptidão da justificação judicial para produzir os efeitos a que se destina, sobre pena de ofensa aos princípios constitucional, da garantia jurídica e da proteção à confiança legítima não pode ser anulados meio século depois por falta de necessária autorização prévia do Legislativo, concessões de domínio de terras públicas celebradas para fins
de colonizações, quando esta é sobre a absoluta boa-fé, convicção de validez dos negócios por parte dos adquirentes e sucessores, se consolidou ao longo do tempo com criação de cidade, fixação de família, construção de hospitais, estradas, aeroportos, residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviço. Entremente, senhores, o caráter contributivo do regime geral da Previdência Social no caput do artigo 201 da Constituição, o princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição no parágrafo 5º do artigo 29 da Lei 8.213, Lei de Benefícios da Previdência Social. A exceção razoável à regra proibitiva é de tempo de contribuição ficto com apoio do inciso 2 do artigo 55 da mesma lei. É aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida de recebimento de auxílio-doença durante o período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento esse que não foi modificado na Lei 9.876 de 99, no artigo 7 do Decreto 3.048 de 99, não ultrapassou os limites de competência regulamentar, porque apenas explicou e adequadas interpretação em combinações com outras leis, a extensão de efeitos financeiros da nova lei a benefício previdenciário anterior, a respectiva vigência ofende tanto o inciso 36 do artigo 5º, quando o parágrafo 3º e também do artigo 195 da Constituição. O servidor público direto, a restituição de contribuição, fundo de pensão facultativo extinto, é unilateralmente pela administração pública, caso em que a administração pública editou uma lei para dar fim ao plano especial de pensão, quando ainda vivos os supridores desse plano, situação em que a lei posterior fez retroagir a sua eficácia temporal, para impedir o que a produção dos efeitos futuros de atos jurídicos anteriormente consolidados com a violação à garantia constitucional. O dever de boa-fé da administração exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão de vagas no concurso público, e, por exemplo, igualmente decorrente do necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como um princípio do Estado de Direito. Tem-se aqui o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança, quando a administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participar da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quando ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital, uma expectativa de direito. Aquele cidadão que decidir se inscrever e participar do certame do concurso, deposita sua confiança no Estado administrador e deve atuar de forma responsável quando as normas do edital vão observar todos os critérios aí para a posse do candidato. Entremente, senhores, o que percebo aí que existem muitos concursos que muitas pessoas não são chamadas. Mesmo tendo aprovação, não é suficiente a garantia para tomar posse. Tenha eu as minhas dúvidas, particularmente. Ofende, eu diria, até mesmo o direito da legalidade da administração pública. Ofende aí o direito igualitário da igualdade. Eu tenho o meu posicionamento, acredito, tenho eu essas dúvidas. Porque a administração poderá, durante, decaindo o prazo do concurso, esse concurso ele pode ser levado a outro efeito, em que, se a pessoa durante aquele tempo não reclamar aí do seu cargo, não reclamar aí para tomar posse, vai expirar o prazo, conforme o edital, e conforme a Constituição Federal, até 2 anos, sendo prorrogado por mais 2, igual 2.
igual 4 até 4 anos, dependendo aí do contexto também do edital. Então, para as bancas de concurso, a administração poderá fazer novo concurso? É possível que sim. Mas que vai contratar todos? Eu diria que diante da expectativa de direito, seria adequado que sim. Mas que reclame também esse caso não. O que regula os proventos, por exemplo, da inatividade, é a lei, e não sua interpretação vigente, ao tempo em que o servidor preencheu os requisitos, por exemplo, para as respectivas aposentadorias, súmula 359 do STF, somente a lei pode conceder vantagem aos servidores públicos. Inexiste direito adquirido com fundamento em antiga, superada a interpretação de lei. Senhores, diante de todas as nossas discussões que estamos aqui relevando, temos várias aplicabilidades que vamos discorrer vários assuntos pertinentes, comentar a Constituição, trazendo aí várias decisões do Supremo Tribunal Federal. Estou aberto aí a sua complementariedade, a sua dúvida, estou aqui, receba-me em sua casa. Bem-vindos, bem-vindas, um beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus.